sonda o coração. Entende? Se quiser pregar, prega para um. Do mesmo jeito que você prega para 100. Aí você vai receber do Senhor. Entende? Para receber do Senhor não é fácil. Tem pessoas que pensam que é fácil. Então a Bíblia inteira, desde o princípio, Caim e Abel, veio ofertar. A oferta Deus não recebe com a sua mão, recebe com o seu coração. Porque duas pessoas, irmãos na época, vieram fazer uma oferta para o Senhor, e como que aquilo me deixou assim, interrogação muito grande na cabeça no princípio, eu não entendia o porquê daquilo. Os dois trouxeram a oferta. Por que uma foi rejeitada? É Deus nos falando como que Ele é. A Bíblia, ela é escrita para dizer para nós como que Deus é, como que Ele age. Ele não é humano. Ele falou: não sou humano, não tenho essa mentezinha de vocês. Meus caminhos são mais altos, minhas direções são mais altas. Não tem nada a ver com o que vocês pensam. Você pode ver que Jesus, na cura de Jesus, Ele ia lá curando, um cura o outro. Curou um cego, depois um outro cego. Então, isso, às vezes, Mateus, a galera que estava escrevendo a história de Jesus, não, essa aí agora ele vai curar outro cego, eu já sei como é que ele faz. Mas daqui a pouco ele foi lá, pegou um barro, cuspiu aquele barro, passou no olho do cego e mandou ele lavar lá no poço. Deus não é uniforme. E até hoje, dentro das igrejas, o ser humano fica confundido com o jeito que Deus age. Porque não é uniforme. O que é uniforme? Ele não age da mesma forma em todas as pessoas. De tanto que Ele não age, que até na hora de construir você e a mim, olha só, se tem um desenhista aqui que começa a desenhar rostos de pessoa, chega um ponto que ele não consegue desenhar rosto diferente mais. Ele não tem essa capacidade. Como é que Deus faz essa multidão de gente aí, é diferente do outro? Glória a Deus. Era sósia quando você vê, você vê uns empingados por aí, pessoas repetidas. E o digital, não dá nem para falar. Glória a Deus. Então Deus se manifesta falando com você, comigo, o seu problema, eu não vou agir igual dele, não, vai ser diferente. Entende? Glória a Deus. Aí é esse poder que, quando estronda um louvor desse aí, que a Juliana e o Juliano estavam cantando, não tem? O poder de Deus eu acho muito bacana. Ele agiu em coisas em mim que hoje eu adoro a Deus por gratidão. Vem para a igreja assim, rascando, vou lá, porque isso que o Senhor fez não existe. Tem. E eu creio que tem coisas para fazer ainda que não existe. Humanamente falando, não tem como Deus fazer, não tem. Pega uma casa toda seca, que a pessoa não tem nada no coração, cheio de trauma, toda travada, faz estéreo na luz, transforma um esposo. Teve um dia lá, eu estava numa feira, uma moça que trabalhava do meu lado, ela era um pouco mais velha, casou com um rapaz um pouco mais novo, nada contra isso, né? Ele tratava ela muito mal. E eu perguntei a ela se ela frequentava alguma igreja ou passou a frequentar. E ela falou: não estou indo numa igreja. Eu falei: então. Ela tinha falado que demorou muito tempo, criou os filhos para depois arrumar a área amorosa dela, não tem? Aí só que veio esse rapaz muito duro. E eu falei com ela: na sua igreja tem alguma mesinha de oração, algum local que o pastor vai para monte, dá o nomezinho dele e escreve no papel do jeito que você quer o seu marido, e Deus vai transformar ele. E ela fez isso e realmente, cara,
o cara que tratava ela só de burra, não sei o quê, começou a falar do meu lado, eu vendo ao vivo, com o tempo ele começava, meu amor, oh meu amor daqui, meu amor dali. Deus quebrantou o coração dele para a esposa, não tem? E ela teve fé naquilo ali, ela ficou com fidelidade na igreja, não tem? Às vezes não, você tem fidelidade na igreja, no local de adoração, não é por causa de ninguém, não é por causa do pastor, é porque Deus te constrange, Ele te dá aquilo que você nunca imaginava em ter, não tem? Nunca imaginava. Sua mente, o seu coração, aquilo ali acabou, destruiu tudo, não tem? E Deus vai lá e conserta tudo e te coloca num caminho bacana. Vem as aflições, mas você nem liga mais, porque Deus é fiel. Do mesmo jeito que Deus fez ali, eu sei que Ele vai fazer aqui também. Então você começa a trabalhar em cima disso. Você vai para o seu trabalho, você volta, tem um lugar de adoração. Eu estava pregando sobre isso. Se eu não me engano, foi domingo, sobre o Eucana, do capítulo 1 de Samuel. Ele era um homem que ele tinha uma visão, eu creio que ele foi criado dessa forma. Ele tinha um local para adorar a Deus. Ele casou, teve 2 mulheres, uma podia ter filho, outra não. Mas todo ano ele pegava aquelas mulheres e levava na sua igreja, para o local de adoração, independente da rixa que as duas tinham. Ele convencia elas de alguma forma para ir. De tanto no capítulo 1 de Samuel, no 5, 6, 7, ele conversando com Ana, ele falou: rapaz, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Mas não era isso. Ana sabia que tinha um Deus que poderia completar ela. E você também, você sabe que você tem um Deus que pode te completar nas coisas que está faltando. Glória a Deus. Aleluia. Quando você conhece a Deus, conhece a Jesus, nossa! E Deus se manifesta na Bíblia para você e para mim, para falar quem é Ele, qual o poder que Ele tem. Porque tanto a salvação e o receber das bênçãos dentro da casa do Senhor, elas são individuais. Por isso que tem gente que vem para a igreja e começa a ver muito defeito. Ele recebeu já, não tem? Ele recebeu do Senhor, ele está naquela igreja, a família dele está naquela igreja, ele foi batizado, ela foi batizada, a família está debaixo da mão de Deus, como a minha, a sua, e aí vem os defeitos. Mas os defeitos vêm desde lá do começo da Bíblia. Você pode ver com adoração causou uma inveja. Aonde tem isso na Bíblia, pastor? Uma adoração causou uma inveja. E Deus está falando desde o princípio que dentro do coração do homem você não conhece, é só Ele que conhece, é só Ele que pode rejeitar a adoração e botar o dedão na cara da pessoa. Ninguém consegue. Vai fazer fila aqui de oferta, vai fazer fila para receber oração, e todos vão receber oração, todos vão fazer oferta, mas só quem vai receber no mundo espiritual é o Senhor. Só quem vai dar no mundo espiritual o resultado da oração é o Senhor. E Deus está falando que vai haver no meio de nós o que? Inveja e amargura no coração. Não precisa de feitiço quando tem isso. Mas quando você está lavado e remido pelo sangue de Jesus, quando você está na direção do Senhor, essa inveja, essa amargura, ela não atinge. Nessa época, Deus permitiu que atingisse a Caim para nos mostrar qual é a capacidade do coração de um homem quando ele está com muita inveja e muita amargura. É o que aconteceu com Caim. Mas Deus não deixou acontecer, não. Deus foi lá e falou: Caim, eu estou vendo na tua cara, no teu rosto. Rapaz, o pecado está aí na porta batendo, é só você trazer uma oferta igual o Senhor
socorreu ele aí, igual socorre nas igrejas até hoje. Começa a falar com cada um. Rapaz, é só você fazer o mesmo. Você não precisa ficar com a sua inveja, essa amargura, essa falta de perdão no coração. Vai lá e acerta que eu vou receber sua oferta do mesmo jeito. Pode ir lá em Gênesis, na passagem de Caim, para você ver a história. Então Deus se manifestando para nós. Como que o ser humano é mau quando ele tem raiz de amargura dentro do coração. E essas pessoas que eu estou falando de inveja, raiz de amargura, é dentro da igreja. Pessoas que são batizadas, pastores, liderança, membros de igreja. Pastor, tem risco lá, hein? Caim e Abel, os homens da época de Deus. Está mostrando que tem. E nós temos que estar orando um pelo outro para isso, para sarar, para curar. Por isso que a Bíblia fala assim: vier alguém te fazer mal, Deus já está prevenindo que vai ter alguém com amargura contra você. Continua fazendo bem. Se vier fazer mal de novo, continua fazendo bem. Você nunca viu de capa a capa na Bíblia um mal vencer o bem. Nunca. Eles ficam de pé um tempo. E até crescem para a queda ser bem agigantada. Não, pastor. A Bíblia fala: foi grande a queda daquela casa, porque construiu a casa na areia. Bem, a construção que você está fazendo, faça ela em Cristo Jesus. E nessa construção, o cimento, o barro dela, a ferragem dessa construção em Cristo Jesus, não se chama cimento, ferragem, não se chama lajota, se chama perdão, fazer o bem, ofertar um amor, tanto ao irmão quando ele está necessitado, quanto à igreja onde você está, para fazer crescer a igreja do Senhor, como cresce a sua casa. Quando você vai fazer alguma coisa na sua casa, você não fica segurando, você não é munheca dentro da sua casa. Eu, quando vou fazer alguma coisinha lá em casa, mesmo que eu não consigo comprar aquele material bem caro, eu vou lá e quero que o pedreiro faça perfeitinho. Assim é dentro da casa do Senhor, ele quer do mesmo jeito. Quando Salomão começou a construir o palácio, ele ao mesmo tempo estava construindo a casa do Senhor. Ele não aceitou construir um palácio primeiro para depois ir para a casa do Senhor, não. Ela lá e cá, a construção pegou, entendeu? Dando aquilo de melhor para o Senhor. Houve uma décadas e décadas, o pai de Salomão, que é Davi, o rei Davi, acumulando material para construir o templo, de tanto que o templo eles queriam que fosse uma coisa estrondosa. Mas com todo o estrondo do templo, quando Deus entrava dentro do templo, todo mundo caía, ninguém suportava a glória dele. A glória dele era maior do que qualquer templo construído aqui nessa terra. Ele permitiu por último que fizesse, eles pediram para fazer. Ele ainda falou: nunca morei em casa, rapaz, de servo. Por que você mandou meu servo Davi fazer a casa? Não te deu ordem para isso? Davi falou que queria construir uma casa para Deus, para o profeta. O profeta falou: rapaz, faz o que você quiser, Deus está no negócio com você. Até isso Deus deixou escrito na Bíblia. Pode ter um profeta na igreja que Deus pode estar se manifestando para ele do jeito que for, mas se tiver que fazer mais alguma coisa, tem que orar a Deus para saber se Deus quer que faz. Não é de qualquer maneira as coisas de Deus. Deus foi lá para o profeta e falou bem assim: vai lá e avisa meu servo Davi que não é ele que vai construir o templo. E Davi se alegrou muito, sabe por quê? Porque Deus falou bem assim: eu vou deixar o templo na sua linhagem.
com o seu filho, com a sua geração, até vir a vida do Filho do Homem. Isso é lindo demais. Davi, com todo o erro, com tudo aquilo que praticou aqui nessa terra de errado como nós, Deus o amou mesmo assim. Deus não está nem com o que você fez ou deixou de fazer. Ele quer que quando você o adore em espírito e em verdade. E a adoração a Deus, você tem que ter os locais. Eu tenho um local para me adorar a Deus. Igreja de São Esquadrão na Universidade da Vida. Toda quarta-feira, quando eu não venho, no domingo, eu fico descolocado. Porque falta aquele dia de adoração de vir aqui adorar. Adorar que eu falo é pregar, é bater palma no banquinho, é dar glórias a Deus. Eu sei que enquanto eu estou aqui fazendo isso, para muitos é uma coisa comum isso aqui. Mas para nós que somos filhos e noiva, sabemos que essa adoração está querendo dizer para o mundo espiritual por aí afora que nós somos um povo separado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lá no Egito, ele chegou e falou bem assim: ó, eu vou mostrar para o Egito que eu faço diferença entre o Egito e o meu povo. O meu povo não vai, um cachorro vai dobrar ali, um cachorrinho de estimação não iria morrer. Você imagina você com sua família, você que está grávida, você que está aqui, é povo de Deus, Deus tem um zelo tremendo. Você andando de moto por aí, ou de carro, dirigindo, Uber, ou fazendo o que for por aí, andando a pé, é um povo comum. Capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 3, fala bem assim que hoje, mesmo você andando na carne, você não milita mais nela, você não é mais uma pessoa comum que guerreia com palavras torpes. A sua guerra é alinhada com o céu. Quando você vê Satanás se aproximando, um feitiço, você fala na hora: eu te repreendo, Satanás, no nome de Jesus. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Dentro da sua casa é adoração, é louvores. Tem pessoas que não faz isso dentro da casa? Tem, mas fica amando. Daqui a pouco tem alguma coisa acertando ele ou ela. Então nós não viemos aqui nessa terra e conhecemos a Jesus para viver uma vida comum mais. Eu vi um ex-bruxo dando um testemunho. Ele falou bem assim, a quem estava entrevistando ele, falou bem assim: mas o crente também pega isso? Ele falou bem assim: não, o crente não, só os crentes que estão brincando de ser crente. Mas como assim? A entrevistadora falou: brincando de ser crente, não faz os compromissos que tem que fazer diante de Deus. Qualquer mestre que você vai servir ele, se você vai servir a Satanás, você tem que fazer o que ele está mandando, para você obter algum resultado em cima da bruxaria, da feitiçaria, ou das pragas que a pessoa começa a lançar. Tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Tem as obrigações, não tem? Teve um dia, uns 20 anos atrás, creio eu, estava assistindo um programa. Todo mundo conhece aqui os mais velhos, né? Hoje não, que tanto mais velho quanto mais novo, no celular você conhece todos os artistas, Zeca Pagodinho e Xuxa. Uma entrevista que a Xuxa teve com o Zeca Pagodinho. E nessa entrevista, eles estavam vigiando o Zeca Pagodinho desde sair de casa até chegar ali no local para gravar. E observaram que ele saindo de casa, ele primeiro foi na praia, deu um mergulho, fez uns sinais lá, e depois ele embora. Ela perguntou o que ele foi fazer na praia. Ele falou: as minhas obrigações com os meus orixás. Passou a falar isso por quê? As suas obrigações com Jesus. Quando você vai para qualquer lugar, a obrigação dele é para a praia. E a sua obrigação quando vai para o trabalho, quando vai para todo lugar, Senhor, no nome de Jesus. Uma gordinha assim, ó, você pode ver pessoas que podem
ter um corpo mais assim, mais assado, eles não têm dificuldade de fazer isso aqui e levantar, botar a cara. Você vai engordando, vai fazendo, mas com dificuldade você consegue fazer ainda. Porque eu preciso dessas obrigações. Porque senão Satanás me acerta. Tem gente que você manda ele ajoelhar e ele não tem nem como ajoelhar e nem tem como levantar. Tudo bem, às vezes a pessoa tem um problema no joelho, lá, que já me deu, mas eu forço a barra para estar de joelho no Senhor, botando muitas vezes a carinha lá no chão. Porque se, pastor, esse sacrifício não simboliza adoração. Simboliza adoração. Aí eu oro assim mesmo, de banda, de lado, mas os que servem a Satanás, eles fazem direitinho do jeito que tem que ser feito. E os que servem a Deus, você sabe por que ele não faz do jeitinho, às vezes? Porque é filho. Filho muitas vezes não tem medo do pai, não tem? E o pai não faz malvadeza com ninguém, mas tem as regras no mundo espiritual que tem que ser feito. Se você não fazer o que tem que ser feito, dá problema em todas as áreas. Piorou dentro da igreja. Eu conheço muitas pessoas que entrou dentro da igreja e não tinha quase problemas. Ele entrou e o problema começou a pegar do lado dele. Pastor, mas por que essa problemática está pegando no meu lado? Muitas vezes é plantio que ele já fez. É um terreno que ele plantou, igual eu. Eu fiz um plantio durante 37 anos de idade. E a Bíblia diz que tudo que eu planto eu tenho que colher. Só que eu aceitei Jesus. Eu comprei um novo terreno. Pelo contrário, compraram para mim, né? Pela cruz. Né? Jesus comprou um terreno para cada um de nós aqui. E construiu casas, está construindo mansões no céu. Mas agora, de uns anos para cá, eu estou com um terreno novo e plantando coisas novas. Esse terreno aqui eu plantava, presta atenção, se liga nesse mistério: prostituição, iras, tudo sementes, ódio, não perdoava, fazia maldade com as pessoas. É um terreno que eu tinha, é um sítio. Eu tinha, plantava isso tudo no mundo espiritual. Conhecia Jesus, me oferecia um terreno grátis. E eu aceitei aquele terreno e fui plantar. E agora o quê? Não adultério, não fumo, perdoador, fazendo mal comigo, em vez de eu ir feitiço com a macumba. Nunca fui não, tá? Mas eu era pior ainda, eu praguejava com a boca. Praguejar com a boca é pior que pior. Dependendo da sua boca, como é que é. Eu cansei de falar uma coisa aqui e acontecer por 5 minutos ali com a pessoa. Sangue de Jesus tem poder. Aí comecei a fazer esse plantio. Só que o que planta você colhe. Eu vim cá plantar aqui, já era crente, e veio um vento para cima de mim, um monte de semente que eu plantei no terreno velho. Eu vou ter que colher lá. Só que eu parei de regar lá. Quando você para de regar uma planta, o que acontece? Ela morre, ela seca. Quem já viu ali uma planta seca, morta, com um monte de frutinhas, sequinha também assim? No meu terreno aconteceu isso. Ainda eu tive que comer aquelas frutinhas sequinhas, beleza? Mas não esqueça que eu comecei a plantar num terreno novo. Por isso que daqui a um tempo, quem é crente se firma, ele começa a comer depois da semente boa que ele começou a plantar. E aquela semente antiga, ela morre tudo, porque você não está regando mais. O pecado, ele só fica vivo na sua vida se você regar ele. Se você é adúltera, parou de adulterar, o adultério seca e morre. E a Bíblia fala com você assim: agora vem cá me pedir perdão. Aí você pede perdão, acabou, ele cancelou aquele mal. Quem praguejou, quem foi para os feitiços, para a macumbaria, quem fez o que for, você parou de fazer aquilo, você parou de regar aquilo, seca. E daqui você começa a fazer um novo plantio. O ódio que você tinha, você passa a perdoar e levar pessoas a pedir perdão. É isso que é o mais essencial. Não sei se você está entendendo esse mistério.
Mas não se esqueça que esse terreno que você tinha antes, você tem que parar de regar ele. Não rega ele não, ele tem que secar, ele tem que morrer. Porque os frutos que você está plantando em adoração, em louvor, ajudando o irmão, é terreno novo. Daqui um dia você vai estar comendo frutos doces. É por isso que tem louvores aí, não tem, pastor Márcio? Louvores. Pessoas até criticam, né? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Tem, rapaz. Você está plantando agora para daqui um dia comer frutas doces, saborosas na presença de Deus. Nesse terreno tem plantado mais adultério, ódio, ira. Você não discute mais com seu marido e manda ele morrer, não. Praga, essa pragueação que tinha, acabou isso tudo da sua vida. Hoje você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aí Deus fica se manifestando na Bíblia, dizendo que Ele é Deus para tirar esse tipo de entendimento. Tem pessoas que ele continua na igreja, em vez em quando no terreno antigo dá uma regada lá na falta do perdão dele. Mas se querer regar lá, daqui um dia vai estar colhendo coisa ruim. Tem pessoas que eles estão começando a colher coisas boas. Coisas boas, bacana, plantou muita bênção, muito trabalhar para Deus. Chega nesse ponto, Deus, você vai ter que colher aquela coisa boa que você plantou. Não tem? Por isso que tem gente aí que você vê muito tempo na igreja, sofrendo muito. Depois chega um tempo que ele começa a comer alguma coisa com sabor. Ele parou de regar lá atrás, as coisas ruins, regar na pedra, regar na cocaína, tudo. Dizimar nos botecos, terreno novo agora dele, ele dizima no reino, ele não vai lá comprar cigarro, caldo, escolzinho, não vai lá mais. Ele vai regar dentro da casa do Senhor para salvar a alma. Não é verdade? Uma cesta básica que você compra com o irmão. Então essas coisas vai vir. É só aguardar. Vai vir. E continua plantando. Tem pessoas que entram na igreja para ter um espírito que engana na igreja. Ele vai ali, mesmo Deus falando igual falou com Caim, não tem? Falando igual falou com Caim. Ele endurece o coração. Ele endurece. Por isso que tem essa parte na Bíblia. Algum de vocês acham que Deus, naquele dia que falou com Caim, ele estava num dia ruim, ele pregou mal para Caim? O Todo-Poderoso iria estar ruim de argumento em algum momento para falar com Caim, Caim não ouvir nem o próprio Deus, quanto mais você. Quanto mais o pastor pregando, o coração dele está tão duro, a cegueira está tão grande, mesmo que você dá uma palavra bacana para ele, depois ele vai ali na esquina e mata o irmão dele, ou a irmã, como aconteceu com Caim e Abel. É por isso que Deus deixou manifesto isso na Bíblia, para nós não se escandalizar com nada, porque ele está de capa a capa te explicando como ser um obreiro fiel. O que é ser um obreiro fiel? É ter um local de adoração e ouvir aquilo que Deus tem falado com você. Na Bíblia tem coisas extraordinárias. Esse dia eu estava na casa do irmão Sol. Eu vou até mandar abrir essa partezinha aí, né? Nós estávamos até conversando até sobre esse assunto. E às vezes tem assunto na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Você pode abrir. Tem coisas da Bíblia que a pessoa acha que aquilo ali é brincadeira, não é não. Ou acha que nem tem isso, né? Isso aqui não. Atos dos Apóstolos, capítulo 5.
você pega o final do 4, o último versículo do 4, depois a gente vai para o 5. Você pega o 36 e o 37 do Atos, capítulo 4. Glórias a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 36 e 37. Está escrito assim: então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aleluia, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, aí está a sua palavra. Nós te glorificamos pela tua palavra, pelo conhecimento, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado. No nome de Jesus, deixa sempre claro para nós, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós ficamos entendidos. Lance essa sabedoria sobre nós. A tua palavra diz que se nós não tiver sabedoria, é para pedir para o Senhor. Mas nós pedimos essa sabedoria. O Senhor nos dê esse entendimento, para que possamos caminhar na tua presença e não desviar nem para a direita nem para a esquerda, e nem olhar para trás. Que possamos seguir o alvo que é o Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém, amém. Aqui está falando de um homem chamado José, e então ele era José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação. Aí está dizendo que ele era levita e natural de Chipre. Aí por que no outro está escrito assim, possuía uma herdade? Presta atenção, ele possuía um terreno. E foi combinado na época entre os apóstolos, entre os discípulos, entre a comunidade, não tem? Que tudo que vendesse, todos eles se propôs a vender suas terras, sua casa, e depositar para o reino, para a igreja da época. A Bíblia, ela funciona como parábola. Deus não quer que você vende tudo e dá para a igreja. Não quer isso. Ele já tem a parte que ele já te falou para investir no reino dele. Não tem? Agora, você não acredita que tem pessoas que vêm para a casa do Senhor, eles simpatizam com tudo que está aqui, resolve ficar na igreja, mas não aceitam investir no reino. Sendo que o combinado da igreja do Senhor Jesus é quem entrar e levantar a mão para Jesus e entrar no reino, ele tem que trazer o sacrifício vivo todo, não é só o dízimo. Você não pode ficar crente em casa e ficar mandando dízimo para a igreja. Você pode até fazer, mas não é pagado. Deus quer que você venha aqui para ouvir essa palavra, você é salvo. E Ele vai te prosperar, fazer você entender que você não pode ser traíra dentro do ministério. Traíra, pastor, porque eu levantei a mão de Jesus. E o meu 10 não vale mais 10, só 9, não tem? O meu 1000 vale 1000 mais, só 900. O meu 10.000, só vale 9. O meu. Aí vai o Rubim também, vai do Márcio também, vai do outro também. Aí chega um dentro da igreja que ele só nega isso. Só nega.
tenho como sacrifício vivo, então essa palavra não é para mim não. Mas o combinado da comunidade é perdoar também. Você não perdoa, você está só negando. É não adulterar. Você está pregando querendo adulterar. Você está louvando querendo adulterar. Você está sentado aí batendo palma, adorando, recebendo as coisas do Senhor, mas está só negando. Só negando. Aí a pessoa passa a usufruir tudo dentro da casa do Senhor, as festinhas que tem, a cadeira para sentar, o ventilador, o ar se tiver, tudo, tudo. E ele começa a sonegar a herdade dele, não tem? Que ele combinou em dar, ele não dá. Por isso que você vê muitos crentes manco dentro da igreja, manco como pastor, ele anda, mas anda assim. Ele não anda normal, igual os outros, que são fiéis. Pastor, mas aí tem um cara fiel, mas tem aí para contar o que aconteceu com o infiel dentro da igreja? Aí vai ficar com 5 de aço. Você vai passar agora a ler, você vai ficar 5 de aço. O que é não ser fiel com o Senhor dentro dessa igreja de hoje? Não é lá do Velho Testamento, não, é de hoje. Que desde o Velho não se podia sonegar com a comunidade. Nós temos um combinado. Você sabia, pastor? Nós temos um combinado. Mas o combinado que nós temos não é com o pastor da igreja, não é com o diácono, não é com o presidente da igreja, não tem nada a ver com nada. O combinado que você tem é com o Espírito Santo. Mas um certo homem, quer dizer, contou a história lá do Barnabé, não é isso? Agora está contando a história de outro homem. Aí Deus sempre conta a história de um fiel, Caim, e um fiel que é Abel, e conta a história de um Caim que é infiel. A dificuldade que ele arrumou lá para frente. Coisa triste. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, um casal, tá? Sua mulher vendeu uma propriedade. Opa, também venderam, deu uma verdade, um terreno. Esse também entrou num combinado de dizimar e ofertar comigo, com o Luciano, com o Rubinho, com o Márcio, o pastor, com o Yoha, com a irmã Tânia, com a Sol. Nós entramos no combinado. É isso? Esse daqui também entrou. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Presta atenção. Reteve uma parte. Eu saí, fui para a feira e ganhei 2.000 essa semana, ou 1.000. R$1.000 eu ganhei e fui lá e dizimei 40. Eu não dizimei os 60, ou 100. Eu retive, não tem? Teve uma vez que eu vendi um caminhão e eu estava vendendo um para comprar outro. Então a minha parte do caminhão, que era a sociedade, na época, veio 15.000 para minha mão. E eu fiquei doido, porque eu precisava dos 15 para completar, para trabalhar, para pagar a outra parte do outro que eu estava comprando. Eu falei assim, não, vou dar esses 15 aqui, depois eu me envio. Na hora o Espírito Santo falou, rapaz, faz o que tem que ser feito. O resto deixa comigo. Você pensa que o Espírito Santo só fala comigo isso? Você pensa que o Espírito falou com você, você é um pastor. Não é isso não, velho. O Espírito fala também mendigo na rua lá fora, rapaz. Sai dessa vida, rapaz. Se você quiser, eu vou mandar uma pessoa aqui para te ajudar. Fala desse jeito. E não vai falar com você? Como? Eu fui lá, peguei aquele dinheiro. Não pensa você que eu peguei todo o amor. Pegar esses 15.500. Eu peguei chorando. Eu falei, Senhor, eu sei. Me perdoa, meu coração
fazer igual aqueles 2 filhos. Tem 2 filhos na Bíblia que foi chamado para vinha e um falou bem assim: não vou não, eu não quero ir para vinha não, e acabou indo. O outro filho, o dono da vinha é Deus, tá? Chamando para a obra. Você vai para a vinha, meu filho? Eu vou, já estou lá. Chegar lá, você vai ver, eu já estou lá, eu estou firme aí, pai. É por isso que eu estou aqui hoje na igreja. Aqui, ó. Eu falei que não vinha. Nunca ia imaginar estar aqui. Mas acabei estando. Glória a Deus, aleluia. E o que falou que ia estar aqui, ele sumiu, ele não falou. Você sabia disso? Por isso que nós estamos aqui. Nós somos uma pedra. E Deus falou, sabe o quê? Se não tiver ninguém para dar glória a Deus e pregar, eu vou morrer de umas pedras e vou botar lá. Botou nós aqui. Tinha gente bem melhor para adorar a Deus do que nós estamos fazendo. Só que eles não quiseram. Aí Deus falou assim: vai lá buscar os mandos então. Ninguém quer não? Os meus filhos? Então vai lá pegar os aleijados, os mandos. Aí o que a Bíblia quer dizer com isso? Aquela mulher estéril, para chamar ela. Aquele cara que está usando droga, chama ele também para a igreja. Aquele que já foi assaltando irmão, chama também. Aquele que era adulto, chama todos eles. E nós estamos aqui. Assaltando de banco não assalta mais, adulto não adultera mais, drogado não drogada mais, mulher estéril está ganhando neném e vai embora. A coisa louca, nós somos sucesso, não, nós somos a coisa louca. Glória a Deus. E a pessoa, uma mensagem dessa aqui, Deus dá tão mastigadinho para você que você tem que sair daqui da igreja muito fiel. Eu também. Está contando a história de um homem que foi fiel. E agora está contando a história de um homem que foi infiel. Ele só negou, ele tirou a parte do Senhor. Eu não vim para pregar sobre dízimo. Eu vim aqui para pregar sobre fidelidade. Quem me dera de ser fiel com Deus se eu fosse dízimo e oferta? Quem me dera? Para mim. As outras coisas eu pudesse fazer qualquer coisa, tem pessoa que vai matar de moer, né? Não é isso? Aí não tem vontade? E a mão tem que ficar esticada e ir lá e fazer assim: pô, meu irmão, te amo. Entende? Depois que eu descobri essa do filho, que Deus chamou o filho de não, ele falou que não ia igual eu, pai, eu não vou, eu não quero a igreja. E acabei dando aqui hoje. E para a honra e glória do nome do Senhor, Deus me deu essa oportunidade. Me deu um local de adoração para estar aqui com todos e dando glória a Deus e procurando ser fiel a cada dia. E reteve parte, o 2, do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro na época, não é na época, né? Hoje também a gente somos cheios do Espírito, mas igual aquela época, ali o negócio, Jesus tinha acabado de subir e descer o poder daquele povo tudo. Mandaram eles ficar em Jerusalém um tempo, eles obedeceram, até que no céu desse poder o negócio ficou estreito, tá? Eles andavam flutuando mesmo. Capeta chegava e já botava o dedão e saía fora mesmo. Até hoje é assim. Mas por causa do pecado e não fazer parte da comunidade como tem que ser, a igreja fica meio trepidada. Deus vem, joga uma aguinha no meio da igreja para alguém mergulhar, vem, traz um pregador, mas o certo já era para estar fazendo fila aqui fora, de pessoas doentes que tem aí, nós orando e curando eles. O certo seria isso. Mas quem sabe, né, que se Deus tem essa graça para essa igreja, né? Alguém aí toma posse, pastor também, né? Quem quer tomar posse com uma grandeza dessa, né? Está curando, sarando, libertando pessoas no nome de Jesus. Vamos continuar. Amém? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo?
Quem é que enche o seu coração? É o diabo, para não fazer o que tem que ser feito. Ele coloca na sua mente avareza, dureza para não perdoar, para não fazer parte da comunidade. Toda a comunidade está perdoando, recebendo suas bênçãos. Aí o cara chega aqui no meio dessa comunidade e não perdoa. Ele não sai do banco e ele dá um abraço com o irmão. Deus falou com ele do mesmo jeito que ele falou, ou com ela, e endurece o coração. Né? Disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que tivesse mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas mentiu ao Espírito Santo. Tipo assim, se você chegou na comunidade, se você não se agradou, para que você foi levantar a mão para Jesus? Para que você quis fazer parte dessa mesa tão linda e maravilhosa? Entende? Agora, por que você veio fazer parte disso e está sonegando aqui no meio? Difícil isso, cara. Dá a impressão que eu estou falando disso, né? Mas não é não. Pessoa que sonega um abraço. Às vezes um irmão precisa só de um abraço. Você está com uma restrição, ou pegou com o marido em casa, ou está meio bravo, chega aqui dentro, você não quer ajudar o irmão. Quer sair dali, ir embora e não quer olhar para ninguém para casa. E o que Jesus está falando na Bíblia aqui não é isso. O que Pedro quis falar? Se você não quisesse entrar, você não tinha combinado nada com a comunidade. Você não precisava dizimar, ofertar, ficava tudo com você. Você não precisava entrar no meio desse bolo, entendeu? Você não precisava entrar no meio dessa congregação aqui. E congregação, eu falo, uma igreja por aí. Você não precisava entrar. É só você ficar quietinho, a herdade é sua, a casa é sua. Para que você vai vender ela e dar? Por que na hora lá que os apóstolos falaram bem assim, quem vai querer vender as suas fazendas para doar para o reino? Você foi e levantou a mão junto com eles. Por que você fez isso? Era só ficar com baixo, você não tem que se envolver. Mas quando você começa a se envolver, a Bíblia fala para você não entrar na água só até nas canelas, não, para você mergulhar nela. O que significa isso? É para você mergulhar na obediência em toda a casa do Senhor. Assim como Deus falou com Arão e Miriam, falou: olha, vocês é um jeito de crente, mas Moisés, teu filho, é fiel comigo em toda a minha casa. Não mexe com ele, não. Por isso tem crente que você vai mexer com ele e você morre. Por isso que eu não sei qual é esse crente, eu não mexo com nenhum deles. Entendeu, pastor? Não mexo com nenhum deles. Então eu tenho que temor a Deus. Eu sei lá se esse rapaz tem a mesma fidelidade, essa moça tem a mesma fidelidade do quê? Então Moisés, fiel em toda a casa. Eu só vou necessitar com esse povo aí, mais de 2 milhões de pessoas, eu uso todo mundo. Mas com Moisés, meu filho, eu não gosto que mexe com ele. Para que isso foi escrito na Bíblia? De repente uma pessoa mexe com outra da igreja, futuca outra, daqui a pouco bate em cima de um que Deus. Mas Deus faz acepção de pessoa. Rapaz, ele não faz acepção de pessoa, grego, japonês, chinês, mas ele faz acepção de adoração, acepção de pessoas que se aproximam muito dele. Ele tem ciúme de gente. Você quer ver como uma igreja inteira tem uma comunhão muito grande com o Senhor? O que acontece? E para ter comunhão com o Senhor muito grande, sabe o que tem que acontecer? Eu tenho que estar envolvido no meio. Você tem que me amar. É por isso que às vezes você não chega num patamar, ou eu não chego num patamar com você, ou com Deus. Sabe por quê? Porque eu não te amo o bastante, o suficiente. E Moisés amou mais de 2 milhões de pessoas, deu a vida dele, deu a vida para entrar no meio, para salvar e resgatar aquele povo. Deus achou graça dele. Já está acabando, tá? Só falta 1 minuto. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu.
Ele morreu no meio da igreja. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora para o sepultário. E o sepultaram. O 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro, a mulher dele entrando dentro da igreja, tá? Aí Pedro logo chamou a atenção dela e disse, por que entre vós concertais para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta aos pés, espera aí que eu tinha que ler um antes. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou o 7. Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse, sim, por tanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertardes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram junto do seu marido. O 11. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Entrou um medo, um temor. E é esse temor, quando você entende o que é uma congregação, uma comunidade, a noiva de Cristo, você passa a ter mais temor. Temor de quê? Se aprofunda mais. E quanto mais você se aprofunda, mais você recebe de Deus. Se você olhar dos lados, você vai fazer com que que as pessoas façam você sonegar. Sonegar é o que? Faça a não dar aquilo que tem que dar ao Espírito Santo. Você prometeu, e no dia que você aceitou Jesus, você falou assim, eu aceito Jesus como meu mestre. E quando você aceita alguém como mestre, você tem que fazer o que ele manda. E tem pessoas que pensam que Jesus manda ele só dizimar e ofertar. Não é. Às vezes você é dizimista fiel, e é fiel em muita coisa, mas tem algumas que você está sonegando. Você tem uma restrição no seu coração com o seu irmão, ou com o seu vizinho, ou com qualquer pessoa que você estiver lidando lá fora. Fala sempre que ama ele ou ela em Cristo Jesus, está abençoando ela, vai viver bem. Deus te abençoe. Mesmo que a boca está querendo falar coisas contrárias, mas que saia o som da voz obedecendo a Deus. Mesmo que eu nunca quis estar aqui, mas por obedecer a Deus, eu estou aqui levando a palavra. Estou ali sentado batendo palma para Deus. Então Deus que te abençoe, um aplauso bem forte para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode colocar o pé agora para Jesus. Não tem alguma palavra que é pregada, mesmo que tenha 5 pessoas, 10 pessoas na igreja, mesmo que você esteja vivendo isso é muito bom para nos encher. Amém? Vamos